Afonso Luz, contigo vieram as primeiras dúvidas, os primeiros sobressaltos. Imaginava como seria pegar-te e o medo que eu tinha que tu te partisses nas minhas mãos. O teu umbigo, as tuas cólicas, os teus banhos, tudo me era tão novo. Muitas noites fiquei acordada a ver-te dormir. E tu lá nasceste e vieste iluminar o meu mundo. Aqui estás agora a crescer comigo e com a Matilde, a assistir às novas dúvidas que a tua irmã me traz. E é tão bom sentir-me assim viva. Meus filhos, obrigada por me ensinarem a aprender a ser mãe. Rita Mendes, olá Rita. Estou com vontade de chorar. Este texto é magnífico, é lindíssimo. Isto é uma declaração de amor. É, aos sem filhos, dúvida, sem não é? dúvida. Ao que já existe E e ao ainda que por cima está. estou mais sensível agora, E ao que estou está grávida para mesmo. Estou de 6 meses, 6 mesinhos. Olha, é muito Lesões, que isto já está uma grande barriga. É muito interessante este teu blog que tu criaste, até porque parte de uma ideia que poderia ser um programa de televisão. Penso que inicialmente essa era a ideia, não é? Só que os patrocínios hoje Pois em é. dia estão difíceis e tem que ser feito para ontem. Mas o que é certo é que vai ao encontro de muitas inquietações de mães, não é? Eu acho que sim. Eu acho que o facto de ser figura pública também tem essa benesse de termos... benesse, às vezes é chato ter a visibilidade toda sobre nós, não é? E nestes dilemas que nós temos na nossa vida, se pudermos aproveitar para chegar às pessoas e dar-lhes dicas sobre quais são as nossas dúvidas e como é que eles podem elas, neste caso, podem transpô-las para a vida delas, acho que é ótimo. Então vamos à tua primeira gravidez, porque eu acho que há aqui uma diferença entre uma primeira gravidez e uma segunda gravidez. Sim. E os medos são diferentes de uma para outra. Quando engravidaste tu, Afonso, tiveste logo medo de alguma coisa? É completamente diferente uma primeira e uma segunda gravidez, porque tu ao início estás completamente às escuras. E eu acho que esta história da idade não tem nada a ver. Tenhas 18, tenhas 28 ou 38, ser mãe é realmente, para a maior parte de nós, um grande objetivo de vida. E achas sempre que nunca estás preparada. Mas depois eu acho que a natureza é tão fantástica que os 9 meses são efetivamente o tempo necessário para tu te habituares. Mas o primeiro vai ser medo natural. É do parto logo, quando se engravida? Eu acho que tens... Olha, eu tenho mais medo agora, porque sei o que é que passei no primeiro do que tinha antes, não sabia o que ia. Tenho mais medo agora do parto. E isso é normal, doutora Maria do Céu está aqui hoje também Tenho para mais nos medo ajudar agora. nesta conversa. Numa segunda gravidez, quando um primeiro parto pode ter sido complicado e demorou algum tempo, há um medo maior? Depende se de facto foi um parto complicado, a pessoa vai reviver. Há partos traumáticos, não é? Digamos precisamente, assim. esse momento, isso é como em tudo na vida. Há relações traumáticas, há restaurantes traumáticos que vomitamos à saída, ainda há bocado estavam a falar em relação à comida. Por isso, tudo o que tem uma má imagem anterior fica retido na memória e por isso dá, quando pensamos, uma sensação negativa. Mas, por exemplo, a primeira gravidez é num casal de namorados. A pessoa está ansiosa, tem medo do parto, a gravidez de facto é um momento ali mágico quando se forma o bebê, a pessoa pensa como é que ele está aqui dentro, é uma fase gira, mas de facto receosa e com muita insegurança. A segunda gravidez é numa família já instituída. Qual é o principal problema da segunda gravidez? Em geral é medo das malformações e medo das complicações em relação ao bebê. Esse medo não surge na primeira gravidez? Surge, mas não pensamos tanto nisso, estranho, não é? Mas de facto é curioso. menor. É muito maior na segunda gravidez, porque já tem uma família, já vê o que é ter um miúdo, uma criança com problemas. É totalmente diferente. Embora esteja preocupada com o pai, está mais na primeira gravidez do que na segunda. Na segunda é mais com a qualidade do recém-nascido. Há mulheres, eu digo isto porque eu li recentemente um artigo que me fez muita impressão de mulheres que tinham um tal pânico ao parto, que muitas delas faziam tentativas de aborto, de caírem mesmo de propósito para ver se... Mas isso são mulheres um bocadinho malucas. Sim, são pessoas que não lidaram com um bocadinho descompensadas. a pressão de irem ter um filho. São mulheres a precisar de ajuda. Mas também tem muito a ver com a envolvente social. E tem a ver porquê? Porque, em geral, há partos fantásticos. Hoje em dia, com a epidural, não é preciso ter grande dor. Né? Por isso, desde que tenham alguma dilatação, não é aquele, antigamente, parto com dor, nascimento com dor. Não. O parto pode ser fantástico e lindíssimo. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu, no meu caso, não tem a ver com o medo. O parto, inclusive, correu bem. Só que eu optei, no primeiro parto, por fazer um parto completamente natural. Nem um Benuron eu tomei. Portanto, eu fiz um parto à antiga. Portanto, tiveste dores. E tive dores. Mas as pessoas não te contavam histórias traumáticas. Terrível. E demorou tempo, mas é assim, não tem a ver com o medo com que eu fiquei. Eu acho que é um bocadinho aquela sensação de quando fazes bungee jumping, que tens medo, mas depois apetece fazer outra vez.
Portanto, tem a ver com a adrenalina. Eu realmente tenho algum receio, porque sei que dói, porque sei que não é a coisa mais fácil. Mas vais fazer outra vez agora a parte natural ou já não fazes mais? Acho que não. Mas isto das pessoas Acho que já vou levar uma epiduralzita. não se deve contar uma história má a uma grávida, não é? Mas o problema aqui é que as pessoas não contam as histórias boas. E é raro alguém dizer, o meu pai foi fantástico, mesmo que tenha sido. Por exemplo, há mulheres que chegam à audiência ou que chegam ao hospital e que passado 2 horas têm um bebê. É raro ouvir contar isso. O que é que houve contar? Tive 2 dias em trabalho de parto, acabei em cesariana, acabei no... Claro que... Então deixe-me contar o meu. Não tive uma dor, estava tal e qual como estou aqui, exatamente neste momento. Entrei às 10 da manhã no hospital, à 1 e pouco o meu filho estava cá fora. A médica mandou-me fazer 2 vezes força. Eu levei epidural, mas até a epidural normalmente tem-se alguma dorzita. Eu, nada. Mandou-me fazer 2 vezes força, a segunda disse, já está. E eu perguntei, é sempre assim? E ela, raramente é assim, mas eu acreditava que o meu parto ia ser assim. O meu primeiro também foi assim. E porquê? Porque eu ia mentalizada a ter um filho. Não tenho uma experiência para contar. Estou aqui frustradíssimo. A nossa cabeça não tem influência. É isso que eu queria dizer. Nós achamos que vai correr tudo bem e que é rápido. E não só. Por exemplo, eu como obstetra tenho a vivência dos outros e também como mãe tenho a minha própria vivência. E que às vezes é boa até para a pessoa perceber algumas coisas. Agora... Geralmente, a pessoa, quando vai mentalizada, custa um bocadinho, mas está uma pessoa equilibrada, bem amada, o padeiro tem um papel extremamente importante, vai muito mais descontraído. Claro que há mulheres descontraídas e que o pai depois é mais complicado do que noutras. Eu não vou dizer que é só porque é muito sensível ou não. Mas, de facto, se a pessoa for mentalizada, custa um bocadinho. Saber lidar com o parto, não é? Saber lidar com isso. E tiver apoio da envolvente, o marido e tudo... Aquilo é até um momento mágico. E até da médica. Eu já disse... Precisamente. O papel do obstetra é fundamental. Não é? Fundamental. A minha médica, quando se apercebeu que o meu filho ia nascer, começou-me a dançar ao fundo da cama a dizer vai nascer, vai nascer. E eu acho que isso tudo tem influência na nossa forma de depois estarmos na sala, não é? Tem. E uma coisa que eu acho extremamente importante é, se a pessoa se mentalizar que durante a gravidez, não é? Tem o bebê hoje em dia com a ecografia virtual, já vê tudo, o bebê é mexer, já vê o perfil, se é parecido com o pai ou com a mãe, entre aspas, não é? Mas tem uma relação muito íntima com o bebê. Depois é transformar o virtual em real, não é? É aquele personalizar momento, o bebê, não é? Precisamente, mais. E quando a pessoa vai ver a cor, vai ver o cabelinho, vai ver tudo na realidade, vai tocar, coisa que até aí era só através da barriga. Bebê nascido, quais foram as angústias, os medos, as dúvidas que te assolaram? Olha, tu há pouco falavas, Cristina, da comida, da alimentação. De não o ver engordar, por exemplo. Eu, no meu caso, como eu fui uma menina muito, muito má para comer, eu estive inclusivamente doente, subnutrida, porque na altura não havia, se calhar, as vitaminas que hoje existem. E eu, por mais que tomasse coisas, eu não comia. Então tinhas essa história. Tinha esse medo do Afonso. Mas ele, por acaso, tem muita sorte porque é um miúdo fantástico. Mas eu acho que medos, por exemplo, há um muito recorrente. Há mães, por exemplo, que passam a noite toda a ver se a criança está a respirar. Existe aquela história da morte súbita, não é? A morte súbita, que é um problema, não é? Eu acho que é o principal medo da maior parte das mães e no meu caso acordava muitas vezes. Aliás, eu acho que deve-te acontecer, de certeza, a partir do momento que tens... Eu não devo ser normal. Porque... Não tinhas medo? Não és. Eu não tive medo nenhum. Porque o meu filho também não me deu trabalho. O meu filho nunca chorou, o meu filho nunca teve uma cólica, ele nunca esteve doente. Mas eu também. Mas nada. Eu queria era que ele dormisse. E não estás sempre a acordar. É que eu, desde que o Afonso nasceu, eu qualquer barulhinho me faz acordar. Eu não era nada assim. Mas ias lá com o espelho para ver se a criança estava a respirar. Há mães que chegam a esse ponto. E vão lá com o dedo para ver se... descontraída. Mas eu acho que aqui é importante, principalmente, ter alguns conselhos do pós-nascimento, da fase que se chama puerpério. Chegar a casa com a alcofinha e o que é que eu vou fazer. Por isso, equilíbrio psicológico e físico. E como é que a pessoa pode ter isso? É uma fase super mulher. Mãe, esposa, doméstica, é complicada esta. Como é que eu vou gerir isso? Têm depressões. O baby blue. Isso é o quê? É uma depressão. Geralmente, 72 horas, 2 a 3 dias depois do parto, a mulher que devia estar super feliz, com o bebê com as pecinhas todas e tudo, tem oscilações do humor. Porque cá em si, não é? De repente torna-se real. E não só, porque quando sai a placenta, há uma alteração hormonal que corresponde à fase pré-menstrual, que a mulher é mais chatinha, não é? E então aí não é só 2 ou 3 dias antes, é assim um período mais compridito. E além disso, é Sua Excelência à grávida. A partir de que o bebê nasce, ninguém liga mais nenhuma. Precisamente. E além disso, há outra coisa importante que eu costumo dizer. A pessoa tem tendência a implicar com quem? Com a sogra e com o marido. Eu costumo dizer, não impliquem muito com a sogra, porque a sogra até criou o homem por quem nós nos apaixonamos. E dá muito jeito
jeito para depois ficar com o bebê em casa, não é? enquanto avó. Além disso, quando sentem que se vão ultrapassarem e que já atingiram os limites, dizem, preciso de ir à casa de banho, vão à casa de banho, respiram fundo e depois pedem desculpa. E depois há outra coisa fundamental, que é a postura. Nós temos 3 curvaturas na coluna e agora com a gravidez a coluna está alterada, não é? Há uma hiperlordose, acentua-se esta curvatura. E as pessoas têm formigueiros nas mãos, têm mais falta de força, têm às vezes ciática, dores nos rins, que é frequente em 50% das grávidas, as lombalgias, pode estar associada à infecção urinária, mas é raro, a pielonefrite, geralmente é só por postura, e depois o bebê acabou de nascer e a coluna, coitada, está desorientada. Porque de repente não tem o bebê, está ao contrário. E então, o que é que devem fazer? Alongamentos, espreguiçar-se, que é para as terminações nervosas que saem da coluna não fazerem compressão então, e não ter formigueiros. É um alongamento, Durante a gravidez também. Durante a gravidez também. E não fazer nada de alto impacto. Outra coisa que é importante hoje em dia, que discutem, é usar uma cinta depois ou não, chamada faixa. É fundamental. E porquê? Porque no final da gravidez e no pós-parto, a bacia alarga, por isso a sínfise, aqui o osso alarga, e aqui atrás também os ilíacos com o cóccix. E então tem tendência a ficar com a anca, com mais larga. O nosso objetivo é estar mais pequenina. Se a pessoa usar uma faixa, mas tem de apanhar aqui este osso da bacia. Por isso a faixa deve ser e não assim. Só na barriga, não, porque o objetivo não é só ficar sem barriga, porque aí vai fazer exercício, mas essencialmente é aqui voltar ao normal. E aí o que é que deve fazer? Usar a faixa logo a seguir a sair da maternidade, tanto seja cesariana como parto por via vaginal, não dormir com a faixa se não dorme mal e não dobrarem quando vai à casa de banho. Porquê? Porque o útero cresce de baixo para cima e tem 2 ligamentos de lado, que são os ligamentos redondos, como sejam 2 elásticozinhos para o útero não sair pela vagina, como acontece em algumas pessoas de idade. E esses elásticozinhos vão esticando. Algumas mulheres até têm alguma dorzita de vez em quando de lado no final da gravidez, quando se levantam até têm de massajar. E então, chegam cá acima, estão muito esticadinhos. Quando o bebê nasce, o útero reduz, contrai. E então é como se sejam 2 elásticos velhos, que depois ficam novos. Que já ficam largas. Precisamente. Pronto. Mas depois ficam novos outra vez com o tempo. Se a pessoa dobrar a cinta, o útero tem tendência a sair e a ganhar incontinência urinária quando for velhinha. Por isso, cinta, mas nunca dobrarem. Quando vai à casa de banho, ou põe a cueca por cima, ou então alarga a cinta. E não se deve dar espaço à mãe, quando ela acaba de ter um filho, vai para casa, é nessa altura que recebemos as visitas todas e que vai lá toda a gente ver a criança e vai toda a gente dizer faz isto, faz aquilo. E a mãe fica ali num tormento toda baralhada. Tem um aspecto positivo e negativo, porque é assim, camisa de noite, depois de ter um filho, é só para dormir e roupam para ir à casa de banho. E quando vão as visitas, preocupam-se em estar bonitas. E então é a única altura que se arranjam, que está mal. Tem de se arranjar para o marido que lá está em casa. É para seduzir o marido e não a amiga nem o marido da amiga. Precisamente. A mama também é um símbolo sexual. Depois vira biberon. Mas nada também de abandalhar. Algum cuidadinho com o resto. Mas eu acho que isso também é uma das grandes preocupações. A amamentação, para mim, foi uma das principais também. Porquê? Porquê? Porque existem também muitos mitos. Mas tu querias dar? Eu queria dar e dei de mamar à volta de 4 meses e agora tenciono fazê-lo também. A vida hoje em dia não se coaduna com quer dizer, para mim, pelo menos a minha, não dá. Eu fiquei um bocadinho assustada, que aquilo não era meu. Exatamente. Aquilo que ali estava, à vista. Pois isto é um silicone natural que surge aqui durante os tempos. Não é? Mas há muitas mães com medo de amamentar. E principalmente porquê? Porque muitas vezes a mama, com a subida do leite, às vezes até um bocadinho de temperatura durante 24 horas, pode ganhar umas fissurinhas e é doloroso. Qual é o truque? Por exemplo, quando tem um nódulo ou quando tem a mama demasiado densa, vai para o duche e passa com o duche e massaja da base para o mamilo. E depois, quando começa a dar de mamar, começa a dar de uma mama e depois da outra. Uma coisa que é fundamental é tomar duche todos os dias de manhã, porque o duche não faz mal nenhum e a pessoa transpira muito mais estando a dar de mamar. Não podem tomar banho de imersão durante o mês. Porquê? Porque o colo do útero está aberto e mesmo que seja uma cesariana, favorece as infecções.
Por isso, banheira, mar, piscinas não deve. Pela mesma razão que não deve fazer amor com penetração durante o mês. Mas pode e deve puxar para a imaginação e vale tudo menos penetração. E é um conselho que eu dou às grávidas que é fundamental. Um marido bem amado faz tudo. Antes de levarmos a casa dos nossos pais, dos sogros, se fizerem sempre amor, e não se esqueçam, ao longo da vida toda, levam um genro fantástico. E então muito mais bem disposto e muito mais equilibrado. E outra coisa que é importante, a afetividade e tudo, é importante também com a envolvente. Não canalizar só para o recém-nascido. Uma semana, mais ou menos depois, embora o pediatra não queira que o bebê vá à rua, deve ir sair e tomar 2 cafezinhos, que não faz mal nenhum por dia. Sair 8 dias depois não é estar ali obcecada, porque senão até deixam de ter Aliás, leite. neste seu livro diz aqui, se for mãe, não se esqueça de si como mulher. Caso contrário, o seu parceiro também se vai esquecer da mulher por quem se apaixonou. Precisamente, Exatamente. porque é fundamental, é envolvente, é fundamental a pessoa ter um bocadinho de tempo para se mimar a ela própria, para estar com ela própria, para estar com a envolvente. E as visitas têm de ser orientadas. Como disse muito bem Cristina, não podem ocupar o espaço todo, o dia todo. A pessoa quer estar a dar de mamar sozinha com o bebê, quer ter alguma relação e não consegue. Por isso, este período de 4 a 6 semanas depois do bebê nascer é fundamental para o equilíbrio da grávida. 4 semanas depois, ginástica. Abdominais, nada de alto impacto. Mas arranjei uma colaboradora fantástica para o meu blog. Fantástica. Aliás, mas eu ia perguntar, porque eu não sei certamente se quando foste mãe do Afonso, se já conhecias a Maria do Céu, como é que foste vencendo as tuas dúvidas? Por ti própria, os teus medos? É porque gerir depois as opiniões dos outros, que são muito contraditórias por vezes, não é? Eu mandava calar toda a gente, eu dizia, mãe sou eu. Exato. Não, é um bocadinho. Eu acho que é assim, nós temos que ter nós próprias temos que saber gerir esta informação toda e procurar muita informação em livros e fazer uma triagem e na internet. Por isso mesmo é que eu decidi fazer este blog. Vocês não disseram a minha morada. Vamos dizer, olha ali. Barriga Mendinha, que é esta barriguinha. Mas tu julgas que nós não trabalhamos na perfeição. Olha ali. Já há informação em todos os rodapés dos televisores lá de casa. Exatamente. E foi uma das razões porque eu decidi fazer o blog, porque acho que há informação muito espalhada, há coisas muito boas. E assim concentras ali a informação necessária, não é? Exatamente. E arranjar bons colaboradores e pessoas que efetivamente saibam sobre o assunto. Eu acho que uma coisa muito importante também, e depois de ter o bebê, é quando eu tive na minha primeira gravidez e penso ter agora, se calhar já não preciso tanto, que é ter um acompanhamento ou de uma enfermeira, ou existem pessoas especializadas que depois muitas vezes vão a casa durante 2, 3, 4 dias. Eu, por exemplo, no meu caso tive uma enfermeira fantástica que também colabora no meu blog, que é a enfermeira Ana Nobre, que se tornou minha amiga nessa altura e que me deu uma ajuda fantástica nos primeiros banhos, na amamentação, quando o leite subiu, porque aí sim... Ou quando surge a primeira febre, não é? Que ficamos logo em nós ficamos, mas eu acho que os primeiros dias são importantíssimos porque nós estamos, lá está, queremos tratar de nós, queremos estar bem para a família, queremos estar bem para o bebê, estamos exaustas, claro. Queremos gerir tudo e, portanto, é muito importante esse acompanhamento inicial. E quais são agora os medos? Porque é assim, tu agora tens o Afonso. Como é que preparaste o Afonso para a chegada da Matilde? Esta passa a ser também uma inquietação, não é? Completamente, sim. Eu acho que eu falei já com alguns pedagogos e que percebem destas questões de criancinhas e desta evolução. E esta altura, o Afonso vai fazer 2 anos agora, é uma altura ainda muito boa, porque eles não têm... ainda não são muito ciumentos, ou seja, não têm aquela... Seria pior aos 5, aos 6 ou aos 8. Portanto, não têm aquela ideia do que é meu, começam a ter agora. Portanto, o meu quarto, a minha mãe... A ideia de filho único. Exatamente. Aos 2 anos é capaz... Para nós, pais, acho que é complicado, porque os primeiros anos vão ser muito cansativos, mas depois a coisa começa a correr bem. Mas eu acho que tem de chamar a atenção para os amigos e para as pessoas que nos vão visitar. Aprenda, agora em crise, se não tiverem capacidade económica, é para o filho mais velho. E não para o mais novo. Porque não liga nenhum. Precisamente. E depois há uma coisa que eu não resisto a contar que se passou comigo. Mas isso é muito interessante. Dar aprenda ao mais velho. Precisamente. Porque ganhou um irmão. Precisamente. E por isso, temos de ter tato, não é? Quando nasce o filho, faz conta que o irmão trouxe uma prenda para o mais velho. Eu lembro-me que um dia cheguei para passar a visita e vejo um miúdo assim com os seus 3 anos, talvez, veio direito a mim e disse-me assim: doutor, o que é que tirou primeiro, os patins ou a minha irmã? Eu pensei, os patins. E então o que era? Os pais disseram que a irmã lhe tinha trazido os patins. E então muito boa ideia. Ele veio direito a mim perguntar o que é que eu tinha tirado primeiro. Por isso, é fundamental partilhar durante a gravidez toda, dizer o nosso bebê, ajudar, partilhar o crescimento. E depois, na altura,
estimular o mais velho sempre a ajudar no mais novo. Uma coisa que é importante é dizer, és o meu primeiro filho, és muito bonito, estimular sempre o mais velho e dar-lhe muito apoio, porque a pessoa está muito orientada e muito preocupada com o mais novo e esquece. E as visitas chegam lá e dizem, é tão bonitinho. Nunca mais se lembra do outro que já existe, não é? Que até ali era a atração número 1. Exatamente. Por isso, é extremamente... Deixa de ser atração de um dia para o outro, não é? Precisamente. Preciso muito cuidado. E as visitas, em época de crise, convém de facto levarem a prenda para o mais velho. Uma coisa que eu referiu aqui muito bem é os choros e a insegurança. A crise tem muitos aspectos negativos, mas tem alguns positivos. Nós, com tudo o que tínhamos economicamente, os antidepressivos estavam a aumentar. Tanto nos adolescentes como nas pessoas mais velhas. Mas agora as pessoas estão a levar os netos para a casa dos avós. E por isso o que acontece é que os próprios avós já sabiam como é que era o choro e estão a ajudar no crescimento dos netos. Como não há capacidade económica de irem tanto para os infantários ou para as creches, vão para os avós. Os avós estão muito mais felizes, muito mais despeitos e os bebés também. Os bebés fazem muito bem. A parte da orientação dos avós que tiveram alguma experiência também é muito fundamental. Outra coisa é os amigos. Por exemplo, um fim de semana, as pessoas juntam-se com filhos de idade mais ou menos idêntica, um dia ficam em sua casa, outro dia na dele, outro dia na minha, cada um fica um fim de semana com os bebés para dar disponibilidade ao casal de voltar a namorar e de voltar, de facto, a conseguir sair à noite, a ir ao cinema e a ter vida própria. Porque todos os filhos querem os pais felizes. E todos os filhos não querem os pais divorciados. Por isso, uns pais bem amados e equilibrados não é questão de tempo que estamos com os filhos. É a qualidade do tempo que lhe podemos dar. Que lhe mostramos. Precisamente. E uma coisa, a grávida, tudo bem, é uma fase, primeiros 3 meses são complicados, porque é a fase dos enjoos, de tudo. Não tem etiqueta nem rótula a dizer que está grávida, ninguém lhe dá o lugar, ninguém a trata bem, está mal disposta, mas não devia estar. O segundo trimestre é fantástico. Porque a pessoa dão-lhe lugar, já não dói a mama, ainda está cheia de energia, a parte afetiva é ótima. Pois o terceiro já tem alguma dificuldade, aí já se pode fazer batota e pedir a alguém que lhe aperte os sapatos, alguém que lhe... Olha, já pedi ali à Joaninha para me apertar. Estou com 6 meses, sim. Mas ainda trabalho, ainda passo música, vou começar agora a acalmar. Não, trabalhar até ao fim, porque não. Se a pessoa estiver boa e não tiver nenhuma contraindicação... Até aos últimos dias. Até ao final, que eu tenho um trabalho sui generis. Eu sei. À noite... Mas é uma questão de gerir, as coisas. Mas porque não? Porque muitas vezes as pessoas estão em casa muito mais paradas, aumentam muito mais de peso, não devem aumentar de 10 a 12 quilos, é o ideal. Mais que isto, não é? E começam a ficar... Ui. Tu engordaste quanto? Eu engordei 12 quilos com o Afonso e agora o meu nutricionista, o Alexandre Fernandes, já me deu na cabeça, já anda aqui que rédeas corações, porque já estou com 10. Já engordei 10, faltam 3 quilos. Eu acho que grávida engorda 23. Sério? Eu engordei 23, mas comi tudo aquilo que me apeteceu. Fui uma grávida felicíssima nesse aspecto, jantava 3 vezes, almoçava 2, ia todos os intervalos com ele comer. Não deve seguirem o exemplo. Isto não é comer por 2 porque está grávida, é comer 2 vezes melhor qualidade. Ela comia metade das coisas porque a outra metade vinham parar aqui à minha boca. Eu também engordei, eu estava grávida também. Eu engravidei também, a sério. Mas eu engordei à vontade uns 5 quilos ou mais. Então? Rita, mas a recuperação depois também com a amamentação e não tudo. Voltes, não voltes. Pronto. Eu acho que a amamenta tem essa vantagem, não é? Normalmente engravida-se mais. Ou então entrega Não, em geral, engravida-se mais da segunda e a barriga é maior da segunda. Não engravides. Então, nessa altura, trabalhas com a Aeró. Porquê? Eu vou para a tarde. Nós temos 2 músculos, temos muitos, mas aqui temos 2 que são os retos e que servem quando estão bem contraídos. Não, os retos. 2 músculos, uns retos. A gravidez não troca as posições. Eu sei, estou a brincar, até está giro porque é. Então o que é que o que acontece? Estão unidos. E é isso que faz quando temos uma boa musculatura, que o abdômen seja plano, que não se tenha barriga, não é? Por isso, durante a primeira gravidez, muitas vezes afastam-se um bocadinho. Há pessoas que até quando contraem, conseguem meter a mão no meio. Chama-se diastase dos retos. Depois, com a ginástica e tudo, tem tendência a ir ao sítio. Mas na segunda gravidez já está mais fragilizado. E então abre mais e mais facilmente. Sim, eu fiquei com barriga muito mais rápido. Mas as pessoas às vezes olham para a vizinha. Não viram a minha barriga? Posso mostrar? Podes? Olha para isto, olhem de lado.
Já está, uns 6 mesinhos. Está bem. Eu com 6 meses com o Afonso não tinha nada desta barriga, ainda era uma coisinha mais bonita. Certeza? É só um. Tenho a certeza, isso aí já está. Já o vi em 3D, já vi a carinha da Matilde. Matilde é um grande nome. Matilde. E Afonso também. Tem tendência a estar, de facto, mais afastado. A cinta, às vezes, tem esse papel positivo, mas atenção, quando se aperta muito a cinta, às vezes dá falta de ar. Porquê? Porque há uma distensão com o ar. Nós temos aqui o diafragma, que é aquilo que ventila com o pulmão. Se eu empurrar muito, o diafragma, coitado, aumenta a pressão abdominal com o ar e não consegue ventilar. Por isso, se tiver falta de ar só por causa da cinta, toca a alargar um bocadito da cinta, mas não fique tão elegante. Está aqui uma senhora a dizer que engordou com o seu primeiro filho 31 quilos e no segundo 28. Sim, é um exagero. E no segundo 28. Teve mais cuidado. E depois é difícil recuperar, não é? Depende. Nós temos aqui o exemplo, por exemplo... Sim, também é verdade. Engordou 20 e tal quilos. Pronto, mas o ideal, de facto, é não chegar aí, porque o problema também é as estrias. Porquê? Porque as pessoas, a pele distende. E porquê é que ganhamos estrias? Uma parte é genética, é como o envelhecimento, não é? Por isso, a família, a mãe já tiver estrias, há mais tendência. Outra parte é aumentar muito peso. Durante a gravidez há uma certa retenção hídrica e, por isso, as fibras da pele também ganham água e têm tendência a ter, de facto, a fazer umas estrias. Depois, por exemplo, o andar muito depressa ou com saltos muito altos, pode usar um bocadinho de salto, o ideal é 4 centímetros, mas usar um bocadinho mais de cunha, não, mas não é muito para não trepidar muito, porque senão aumenta as estrias. E hoje em dia, em vez da cinta, porque a cinta, se tiver alguma coisa no meio da perna, faz um microclima e pode potenciar os fungos, tanto durante a gravidez como depois, há uns elásticos, umas faixas, que servem quase de suspensórios para a barriga, que se apoia debaixo da barriga até à região lombar, e que melhora muitas vezes as ditas lombalgias, dores nas costas, e que dá um certo conforto e que também pode diminuir as estrias. Só perguntar-lhe uma coisa. Eu acho que o problema dessas coisas todas é que realmente são muito úteis, mas depois ficamos feiosas para os nossos maridos. Não ficam, não, porque mas não é assim. Já começa a haver algumas lingeries e umas coisas giras para... Não é assim, é uma faixazinha, até há bonitas. Eu costumo dizer, não como branca com o verão, não é que não suja, é que a azul escura suja, eu dou algumas dicas sobre isto também no blog, sobre a lingerie bonita que há para grávidas, mas são raras, é difícil encontrar. Independentemente da lingerie, é a postura. É o charme e aquilo que a pessoa tem. E não é estar sempre a queixar na grávida. Mas despida não. Não, e despida também não, mas também há lingerie hoje. A senhora é maravilhosa. Eu estava aqui a pensar porque é que não é cardiologista. Podias lá ir, não é? Exatamente. Já podias. O que é que me interessa uma obstetra? Mas interessa-nos a Mas não é maravilhosa? É maravilhosa. Eu acho que é tão tranquilizante. Simplifica tudo. E é tranquilizante ouvi-la falar. Eu acho que muitas vezes as grávidas, a maior parte das mulheres, muitas vezes não têm, até esta altura, noção do que se passa no seu organismo. As mulheres não todas, mas muitas vezes não ligam. E a partir do momento que engravidam a primeira vez, nós ficamos também umas peritas na fisionomia do corpo humano, porque começamos a conhecer coisas que não imaginávamos que nos interessavam. Mas o problema é, hoje em dia, com a comunicação e que mudou, e de facto mudou imenso, e as pessoas chegam mesmo com uma listagem de dúvidas, às vezes não vão aos sítios corretos buscar a informação. E há muitos mitos que não têm nada a ver, né? E há muita informação que está errada. E mesmo na internet encontramos muita dessa informação errada. Por isso, mais vale um livro. Um livro e outra coisa. Ou um blog onde percebamos que levar as dúvidas todas ao ao obstetra, cada vez que vai à consulta, e acreditar na memória, mas também QB. Por isso, fazer sempre uma listagenzinha com as dúvidas para, de facto, ter uma gravidez. Se a gravidez foi tranquila, é fantástica. E deixem-me só dar uma dica, já que falamos de médicos. Depois é só uma coisa por causa do verão. Eu acho que devemos ter muita confiança na nossa ou no nosso obstetra, porque às vezes as mulheres, por alguma razão, vão parar às mãos de... Como em todas as profissões, há pessoas com quem temos empatia e outras não temos. Sim. Até tem medo de fazer perguntas. Exatamente, às vezes a pessoa não cria empatia, é uma altura tão importante na nossa vida que temos mesmo que nos sentir bem com a pessoa que nos acompanha. E colocar as questões todas. Colocar as questões todas. Eu acho que porque às vezes eu acho que os médicos também já estão fartos. Já estão fartos de dar as mesmas respostas. Eu acho que há uma coisa fundamental agora na época do verão, que é cuidado com o sol. O cuidado com o sol não é só porque estraga a pele. É por duas coisas. Há um aumento da melanina e a pessoa hiperpigmenta. Hiperpigmenta em várias zonas, não é? Mas é isso muito que o povo diz que é o pano, não é? Precisamente. E o que acontece é que a pessoa deve pôr um ecrã total, de preferência, sem óleo, porque as próprias hormonas
hormonas da gravidez fazem borbulhas, sem óleo. E uma coisa que é importante é que vimos as pessoas sem manchas nenhumas, exceto aqui. Porquê? Porque é que as pessoas muitas vezes vão bebendo água, vão comendo e vão tirando. E limpam a boca e não voltam a pôr protetor. Eu chamo sempre a atenção à grávida e ao marido, quando acabar de comer, o ecrã outra vez. Porque senão a cara fantástica e depois aqui parece ter um... Precisamente. Atenção, outra coisa é a linha que vai do umbigo ao pubis, aquela linha escura, também cuidado, porque sai, desaparece, mas não é muito agradável, parece suja. Se usar um protetor solar, também melhora. Muito obrigada às duas. Já me sinto mais bonita só com estes conselhos. Se não te virmos até lá, uma hora pequenina. Obrigada. Obrigadíssima. E até um dia deste, doutora. Chegamos ao final da primeira parte. Aproveita o próximo intervalo para continuar a ligar para o passatempo Roda.